Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero aí que todos estejam bem, que tenham descansado bastante. E aí é o seguinte, hoje eu trouxe a última revisão de conteúdo de português antes da nossa gincana, ok? Então, vamos lá? Nós falaremos agora do uso do C e do cedilha. O cedilha, ele vai ser sempre acompanhado pelo A, pelo O e pelo U. Além disso, temos coisas importantes para saber sobre o cedilha, que é o seguinte: essa letrinha ela nunca vai ser utilizada no início de uma palavra, certo? Não existem palavras com cedilha no início, ok? Lembra disso. Mas, professora, por que não é escrito o cedilha com E e com I? Porque com E e com I nós teremos o C, o uso do C, certo? E aí, nesse caso, o C acompanhado pelo E e pelo I, ele vai apresentar o som do S, que é o mesmo que a gente tem lá quando faz o uso do cedilha, ok? Então, sempre com a cedilha vai vir sempre acompanhada pelo A, pelo O e pelo U, ok? Nunca será usada no início das palavras. E a letra C, ela vem acompanhada com o E e com o I, porém com o som de S, que é a mesma lá, que é feita na pronúncia do cedilha, do uso do cedilha, certo? E aqui só para a gente dar uma reforçada e falar sobre alguns exemplos. Novamente, a cedilha vai ser usada acompanhada pelo A, pelo O e pelo U, ok? E aí eu trouxe os exemplos: cabeça, doçura, calça, laço, braço, lição, corações, ok? Agora, vamos falar um pouco do uso do G e do U, tá? Nas palavras com G e U, normalmente vão ser usadas as letrinhas A, E, I, O, desculpa, A, E, I ou o, certo? E essas palavrinhas G, G, Gi, Go, elas, na divisão silábica, elas nunca serão separadas. Lembra disso? Não podemos fazer separação dessas palavrinhas, dessas sílabas, certo? Que elas podem também vir tanto no início quanto no meio ou no fim das palavras. Além disso, o ga, o ge, o gui e o go, eles podem ser dígrafos ou não. O que vai diferenciar é o seguinte: a forma como eu pronuncio essa palavra, ok? Aí tem o seguinte: quando que vai ser dígrafo, professora? Quando vier acompanhado aí do el, o, oi e ou ai, só que na pronúncia dessas palavrinhas eu não vou perceber o som do U. Então, nós teremos um único fonema. Nesse caso, quando houver um único fonema, nós teremos o dígrafo. Olha lá os exemplos abaixo: guerra, guerreiro, fogueira, guitarra, certo? Então, quando eu faço a pronúncia dessas palavras, eu não percebo o som do U, ok? Então, nesse caso, nós teremos um dígrafo consonantal, porque ela forma aí um único som, certo? Aí, professor, então, quando que não é o dígrafo? Quando na palavrinha que estiver sendo utilizado, o GU, tá? A pronúncia dele for perceptível, tá? Então, por exemplo, eu consigo perceber o U na pronúncia da palavra pinguim, tá? Eu percebo claramente pinguim, tá? Além disso, bilíngue. Novamente, nós percebemos a pronúncia do U sendo usada aí na fala dessa palavra, ok? Na pronúncia dessa palavra. Então, nesse caso, nós não teremos o dígrafo, combinado? Porém, aqui, ainda nesse caso, nós não faremos a separação aí do GUE, do GUI, do GUO, ok? Do GUA. Uma exceção que é da palavra pagem, que é escrita com J. Também usaremos o G nas palavras que terminam com ágio, égio, ígio, ógio e úgio, tá? O outro caso do uso da letra G é quando eu tiver uma palavra primitiva que deriva outra
sendo que a minha palavra primitiva será escrita com o G. Então, se a palavra primitiva for escrita com a letra G, a palavra derivada desta palavra será também escrita com o G. Então, olha aí os exemplos. Engessar, gesso, massagista, massagem, vertiginoso, vertigem. Então, no primeiro caso, nós temos a escrita com G e também no segundo caso, onde nós teremos as palavras derivadas, também teremos a escrita com o G, ok? Há também alguns exemplos de palavras que terão sempre a escrita com G. Por exemplo, algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, erige, megera, monge, rabugento e vagem. Agora nós entramos aqui em algumas, para falar sobre algumas das regrinhas também da letra J, certo? E aqui nós teremos novamente o mesmo exemplo que foi dado lá com o uso da letra G, certo? Sempre que eu tiver uma palavra primitiva escrita com a letra J, consequentemente, as palavras derivadas também serão escritas com a letra J. Eu trouxe aqui alguns exemplos com as terminações jar ou gear. Porém, é preciso que a gente considere o seguinte, que todas as palavras primitivas são escritas com a letra J e, por isso, consequentemente, as palavras derivadas também serão escritas com a letra J, como vocês veem aí nos exemplos abaixo. Então, olha lá, a palavra arranjar, vocês veem que aí na palavra primitiva nós temos o uso da letra J, certo? Consequentemente, nas palavras derivadas da palavra arranjar, nós também faremos o uso da letra J. Por exemplo, arranjo, arranje, arranjem, também serão escritas com a letra J. Porém, nós só teremos um pequeno detalhe na palavra viagem, certo? A palavra viagem, ela apresenta duas possibilidades de uso, ok? Que vai depender muito de como é feita a classificação gramatical dessa palavra na frase, ok? Então, nós temos aí a palavra viagem com a letra G, ela vai sempre indicar aí um substantivo, ok? Substantivo sempre vai ser aí utilizado na palavra viagem com a letra G. Aí, o outro caso é, na palavra viagem com a letra J, nós teremos sempre a forma conjugada do verbo, ok? Que indica sempre aí um deslocamento. Nesse caso, nós utilizaremos a letra J. Olha os exemplos. A viagem que fiz com os meus amigos foi maravilhosa. Nesse caso, a palavra viagem, escrita com G, é um substantivo, por isso é empregada com a letra G, certo? E no outro exemplo, nós temos a frase: espero que ano que vem eles viajem novamente comigo. Nesse caso, viagem, escrito com J, indica um verbo, que a palavra viagem é um verbo, certo? Pois indica aí, de alguma maneira, um deslocamento. Nesse caso, nós utilizaremos a letrinha J. Além disso, utilizaremos a letra G quando as palavrinhas de origem forem de origem tupi, árabe, africana ou exóticas, como nos exemplos das palavras de boia, pajé, manjericão, moji, biju. Trouxe aqui também alguns exemplos onde as palavrinhas sempre serão escritas com a letra J. Por exemplo, berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajoso. Agora nós falaremos um pouco sobre o uso da letra H, que no início das palavras ele vai ser utilizado por questões etimológicas, certo? Então, por exemplo,
Se a origem desta palavra for escrita com a letra H, consequentemente, ela também será escrita com a letra H, tá bom? Então, olha lá, nós temos aqui alguns exemplos. A palavra hoje, ela vem, a razão etimológica da palavra hoje é do latim ode, certo? Então, se ela tem uma razão etimológica onde o H é escrito no inicial na letra inicial da palavra, então, consequentemente, a palavra hoje também será escrita com H, assim como todos os exemplos que foram mencionados aí, tá? Então, ó, olha lá, a palavra hélice, do grego helix, ela é escrita com H, então, consequentemente, a palavra hélice também será escrita com H. Aí, nós temos o uso do H no meio das palavras quando ela for acompanhada por outras letrinhas. Nesse caso, nós chamaremos essas junções de dígrafos, tá? Os dígrafos, eles podem ser as junções tanto de consoantes, ou seja, C, H, NH, LH, como de vogais, como eu tinha mencionado lá no iniciozinho, certo? No uso do G. Então, aqui, o H, ele vai ser usado no meio das palavras, sempre que estiver acompanhado pelos dígrafos C, N e N. Então, vai formar o CH, o NH ou o LH, certo? E aí, nesse caso, quando o H acompanha outras consoantes, ou seja, o C, o N e o H, ele também vai formar um único fonema, certo? Então, haverá uma unidade sonora, como nos exemplos que nós trouxemos aqui. Olha lá, a palavra mochila, acarinhado, molhado. Então, nós percebemos que há aí um único som, um único fonema, certo? Além disso, o H também será usado em palavras compostas. Anti-higiênico, bem-humorado, pré-histórico, super-herói, sócio-histórico, geohistórico. E também no fim das palavras, indicando as interjeições, certo? O que são interjeições, professora? As interjeições são palavras que exprimem uma emoção, certo? Que dão alguma expressividade às palavras. Então, olha lá os exemplos que foram mencionados. Em, entenderam? Então, o H, nesses casos, também sempre será utilizado no finalzinho das palavras. Ali o an é uma exceçãozinha, mas eu trouxe só para vocês entenderem aí como que se dá a expressão aí da interjeição nas palavras. E aí, como atividade proposta hoje para vocês é o seguinte, eu peço que vocês revejam, né, os conteúdos, caso vocês tenham alguma dúvida, que voltem nos vídeos que já foram postados anteriormente. Essa foi só uma revisão bem breve, só para a gente relembrar o conteúdo. E aí eu digo para vocês reverem esses conteúdos para que a gente possa fazer uma gincana bem dinâmica, certo? Lá na nossa live. E também que vocês façam as atividades solicitadas lá no roteiro que vocês receberam no grupo dos pais, certo? Então é isso, galerinha. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.